Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canário ECD Reconstrução. Galera, vamos vivendo um dia de cada vez e fazendo com que a nossa vida seja melhor a cada momento, beleza? Amigos, hoje estamos indo para a terceira e última parte da palestra com canários de Yorkshire, beleza? Uma palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, uma iniciativa da canaricultura brasileira que faz com que as pessoas venham ter acesso a vários tipos de canários em nosso território, beleza? Amigos, sem mais delongas, vamos para a palestra, galera! Bom, Tito, eu acho que a grande influência nossa do show, em se trazer do York Show, em se trazer os juízes especialistas de fora no julgamento da FOB, eu acho que uma das grandes influências foram, primeiro, a utilização da gaiola túnel, segundo, a utilização das mesas altas para julgamento dos Yorks e de algumas raças, né? É, e isso foi uma coisa que foi introduzida pelo Yorkshire Canary Club no York Show, em todos os nossos shows foram feitos dessa forma, com exceção dos dois primeiros. Tá? Então, isso acabou influenciando os juízes. Alguns juízes participaram, sempre foram todos convidados para verem o nosso show, né? Alguns, obviamente, porque é bem numa época de julgamento também dos clubes aqui nos regionais, acabaram não podendo ir, mas vários foram lá, né? Participaram do julgamento, viram o julgamento, né? Eu acho que talvez a maior influência que a gente tenha feito no julgamento foi com a qualidade dos canários, que acabaram melhorando significativamente, né? Com o intercâmbio com os juízes, onde os juízes nos diziam para os criadores: olha, isso aqui não é York, isso aqui você não tem esse defeito, tem isso aqui não pode, isso aqui tal. Pontuando os defeitos, eu acho que a gente acabou melhorando a qualidade do canário que subia para a mesa e automaticamente os juízes da FOB acabaram vendo isso e julgando de uma forma melhor. Porém, se você me perguntar, você acha que a gente está isso é o ideal? Não, eu acho que o ideal era a gente ter um intercâmbio muito maior, aproveitar muito mais a vinda dos juízes e a gente poder fazer um intercâmbio muito maior com relação a isso. Minha opinião, assim, sabe? Espero que a gente alcance isso. Bem, Miro, para o meu gosto, tá? O Yorkshire, obviamente, com o York grande, ele chama mais atenção. Mas para mim, o York ele tem que ter uma coisa que é essencial e é intrínseco à raça dele, que é a elegância. Um York sem elegância, para mim, ele pode ser pequeno, grande ou médio. Ele, ele deixa de ser atrativo. Então, o York, quando ele chega numa mesa de julgamento ou quando ele está na sua stand e ele tem elegância, ele sempre vai chamar a atenção. Um York que fica em posição, ele chama muito mais a atenção do que um York que não fica em posição. E aí a elegância que a gente já debateu bastante sobre isso, talvez ele é um item é, que não é mensurável, mas ele é intrínseco ao pássaro. Então a elegância é um conjunto de coisas. Ele tem uma boa cabeça, ele tem uma boa plumagem, a posição dele é boa, as pernas dele são bem posicionadas, né? E ele se porta elegantemente. Por isso que é importante o treinamento, né? Quando a gente fala, alguns pássaros, eles são, como o Diniz falou, isso é muito da genética, mas o treinamento, a docilidade, o manuseio com que você faz com o York, ele acaba deixando de ser tão bravo dentro da gaiola, tão arisco, né?
E isso ajuda muito na elegância. Então, o York, o bruto, como muita gente fala, essas coisas todas, talvez isso seja bom para você ter no seu plantel como um tempero, para utilizar isso como um tempero dentro da sua criação, mas não para produção em larga escala. Eu acho que a grande, e esse talvez tenha sido um dos grandes males da criação do York nos últimos tempos, seja isso, um embrutecimento do York e em detrimento à elegância, né? Então, um canário menor do que 18 centímetros ou 20 centímetros, por exemplo, era completamente descartado, né? Todo mundo queria canário acima disso. O que a gente já cansou de discutir, isso não faz sentido, né? Canário, o York, para mim, volto a dizer, ele tem que ter elegância, independentemente do tamanho. Ele pode ter 20, 21 centímetros, 22 centímetros, mas se ele tiver elegância, beleza, ótimo. Se não tiver, ele sempre vai perder para o mais elegante. Essa é a minha posição. Concordo plenamente, Diniz. E para mim só corrobora aquilo que eu falei agora há pouco no áudio anterior sobre a elegância do York. Olha a elegância desse pássaro. Ele tem todas as características de um bom York e olha a elegância dele, a posição, a postura, como ele se mostra ao público. A elegância dele, para mim, é um fator extremamente relevante no York. Veja, acho que foi o Adriano que perguntou, né? Pediu para colocar vídeos e fotos aí, né? Esse é um desenho feito pelo Golding de um casal adulto. Veja que ele é um pouquinho mais robusto, né? Essas figuras elas foram encontradas ou foram dadas ao Brian Keenan pelo neto do Golding, do Sidney Golding, né? Esses desenhos estavam em pinturas em vidros, né? E o Brian conseguiu reproduzir isso para o papel e nos autorizou aqui o Yorkshire Canary Club Brasil a fazer a reprodução dessas fotos também, né? Então, isso demonstra o que é um York ideal, né? Porém, hoje a gente tem trabalhado com um pássaro um pouquinho mais robusto do que isso. Porém, o estándar da raça é muito próximo disso daqui. Davi, essa é uma pergunta que muita gente faz em relação ao York, ao padrão. O padrão existe um só, que é o padrão Golding. Quem é detentor do padrão é o clube mãe inglês, que se reúne, ouve todos os clubes pelo mundo afora e decide pelo padrão. A COM é signatária desse também segue as mesmas regras do Yorkshire Canary Club inglês. Eu não sei se é um acordo, a coisa técnica certinha, assim, eu não sei como é que é. Não quero falar para não falar besteira. Mas, de forma geral, quem detém um padrão são os ingleses. E os ingleses seguem esse desenho desde 1960 e pouco, 70 e pouco. O Miro é melhor nessas datas do que eu. E desde essa época, o padrão é o padrão Golding. E aí vem se discutindo muito no mundo a evolução do Yorkshire, tá? De uma forma que, em alguns casos, como o Diniz falou, até por modismo, alguns canários eles se distanciaram muito do padrão Golding. E aí se teve uma pressão muito grande na Inglaterra, nos ingleses, para que fosse mudado o padrão do canário.
Aí os turcos queriam que fosse o modelo, o modelo a ser seguido que fosse os canários deles. Aí o Aldo Onzaca da Itália queria que os canários que ele criava fossem um modelo, e assim por diante, vários outros aventureiros nessa mesma linha, tá? Só que os ingleses se manteram firmes e manteram o padrão Golding, tá? O que, para muitos, já deveria ter sofrido algumas mudanças, algumas pequenas mudanças, que talvez seja um pouquinho mais de robustez no canário, algumas pequenas coisas. Porém, se chega todo mundo que discute sobre isso chega a uma única conclusão, que é, apesar de que o modelo não muda, tá? O que todos buscam é se manter dentro daquele modelo em termos de posicionamento de pernas, centralização dos olhos, cabeça redonda, plumagem bastante justa, né? Posicionamento do rabo em relação ao corpo, asas bem abotoadas e, porém, se quer um canário um pouquinho mais robusto, né? Um pouquinho mais com um pouquinho mais de caixa, mas que se mantenham o mesmo tamanho e as mesmas linhas e a elegância do Golding desenhado pelo Sidney Golding. Então, essa é a grande diferença. Hoje, o que a gente que a gente busca é estar muito próximo do padrão do desenho do Golding, porém, só que a gente sabe que por uma questão prática, ninguém quer criar o canário tal qual o modelo, por se achar que o canário ele acaba sendo muito fino, muito pouco robusto, né? Um pouco mais de potência em termos principalmente na parte de bloco superior. Então, é essa a grande diferença. Mas, na realidade, o que eu posso te dizer é que não existe uma diferença de padrão. O padrão é o Golding, tá? Esse é o padrão que a gente tem que buscar criar. Fala, Marçal, tudo bem, meu amigo? Assim, eu quando vou procurar uma reposição ou vou procurar algum pássaro para introduzir no meu plantel, eu utilizo as duas características, tanto o genótipo quanto o fenótipo, né? Por exemplo, se eu estou querendo introduzir no meu canário uma cabeça mais alta, eu vou atrás de um indivíduo que tenha essa cabeça mais alta. Porém, eu sempre tomo cuidado em relação a isso no seguinte ponto: eu chego num concurso, eu chego em algum lugar e vejo um canário com essas características que eu quero, eu procuro olhar a família daquele canário para poder saber se realmente aquilo é uma característica dele já fixada ou se é algo esporádico, né? Alguma coisa que foi ao acaso, né? Para que aí eu possa tomar essa decisão de introduzi-lo ou não no meu plantel. Obviamente que muitas vezes a gente acaba agindo por impulso, né? Vê um canário que a gente gosta e acaba comprando. Esse talvez seja a maior dificuldade de todo criador, não só de York, mas de todos os outros criadores aí de forma geral. A gente acaba comprando pelo olho e não aquilo que realmente a gente gosta. Bom, meu amigo, como eu já falei como falei no começo, né, o Yorkshire, ele é uma raça europeia, né? Aliás, como quase todos os canários, ele vem de uma raça europeia. Ele vem do condado de Yorkshire, da Inglaterra, né, onde ele se desenvolveu e se espalhou para o mundo inteiro, né? Então, ele é uma raça europeia.
para ele ter chegado aqui no Brasil, ele tem que ter vindo da Europa. Hoje, aqui no Brasil, a maior parte dos criadores vem renovando o seu plantel com canários vindos da Europa. Muitos da Itália, né? A grande maioria da Itália. Alguns agora chegando, os primeiros portugueses aqui no Brasil, em termos de York, né? Falo isso aí nos últimos anos, né? Alguns ingleses e irlandeses também, né? Mas a grande maioria hoje no Brasil são canários vindos da Itália, dos grandes criadores da Itália. Então, hoje aqui no Brasil, a maior parte dos Yorks que a gente tem são, sim, descendentes de canários europeus e de criadores europeus. Te diria até que mais criadores europeus mais recentes, né? Dos grandes criadores aí nos últimos anos, porque todo ano se traz bastante canário no Brasil, principalmente Yorkshire. Bom, Wesley, a gaiola padrão que a gente utiliza para o York, para a exposição e para treiná-lo, é a gaiola túnel, tá? Você encontra isso aí, hoje já várias fábricas no Brasil fabricam essa gaiola, tá? A posição dos puleiros é sempre o mais alto centralizado e os dois na lateral, bem próximos à grade, tipo no segundo, terceiro arame próximo à grade, tá? Isso sim influencia significativamente o treinamento do canário e a posição dele, tá? Tanto os puleiros ovais quanto a gaiola, isso deixa ele em melhor posição, apesar disso ser uma coisa genética, como o Diniz já falou, mas o uso correto da gaiola correta e dos poleiros corretos na posição correta, isso ajuda consideravelmente o pássaro a se apresentar melhor, tá? Se ele tiver uma posição ruim, ele não vai melhorar grandes coisas, mas ele melhora. E se ele já tiver uma posição boa, ele vai se mostrar de uma forma bem melhor dentro dessa gaiola. Amigos, fiquem super atentos com a próxima palestra que estará falando sobre o larguete espanhol ou largué espanhol. Uma super palestra que estará ajudando principalmente os iniciantes, aqueles que têm interesse nessa raça. Beleza, meus amigos? Um forte abraço para todos, aguardo vocês até a próxima. Tchau, fui!